Adonai panav elecha b'simcha shalom.
Adonai b'yishmerecha, Adonai panav elecha. Boa noite, queridos irmãos, Shalom. Estamos ao vivo para mais um estudo bíblico e logo após aí um mês de férias, né, digamos assim, um mês aí sem trazer nenhum estudo para o canal, retornamos e que o Pai seja conosco sempre, que Ele venha à nossa frente nos fortalecendo, nos dando sempre o ânimo necessário para continuar trazendo a mensagem ao irmão, tá ok? Temos uma missão e essa missão ela nos é dada não por homens, né, mas pelo próprio Todo-Poderoso, é um chamado, e que Ele nos fortaleça, nos dê a sabedoria e o discernimento necessários. Então a gente vai dar sequência no nosso estudo de 1 Samuel, ok? Então se o irmão quiser acompanhar, pegue a sua Bíblia, ok? E vamos dar a sequência aí, 1 Samuel capítulo 21. Mas antes daquele recadinho de sempre, né? Para não passar batido. Se o irmão gostar do conteúdo, deixa o like. Se o irmão não gostar, deixa o seu dislike. Ele também ajuda aí na relevância para o YouTube. Mas o principal de tudo, compartilhe o estudo, compartilhe o canal. O canal ficou parado um mês, caiu praticamente toda a relevância que tinha, né? O pouco da relevância que tinha. Então conto aí com os irmãos para que voltamos aí a levantar aí um pouco das visualizações, para que o YouTube assim passe os nossos estudos para mais irmãos, tá ok? Então desde já agradeço a todos e vamos começar. 1 Samuel capítulo 21 diz assim: E então Davi veio a Nobe, a Aimeleque, o sacerdote, e Aimeleque temia encontrar-se com Davi, e lhe disse: Por que está sozinho e não há homem contigo? E Davi disse a Aimeleque, o sacerdote: O rei me ordenou um negócio e me disse: Que nenhum homem saiba qualquer coisa sobre onde eu te envio e sobre o que te ordenei. E eu indiquei os meus servos para tal e tal lugar. Agora, portanto, o que há debaixo da tua mão, dá-me 5 pães na minha mão, ou o que houver. Boa noite, filha. Tá ok, o áudio tá massa, né? Legal, show de bola. Muito obrigado pelo feedback. E o sacerdote respondeu a Davi: Não há nenhum pão comum debaixo da minha mão, mas há pão consagrado. E se os moços tiverem se guardado, ao menos, de mulheres. E Davi respondeu ao sacerdote e lhe disse: Em verdade, as mulheres nos foram tiradas já há 3 dias, desde que saí, e os vasos dos moços são santos, e o pão é, de algum modo, comum. Sim, embora tenha sido santificado neste dia no vaso. E assim o sacerdote lhe deu pão consagrado, pois não havia ali pão que não fosse o pão da apresentação, que foi tomado de diante do Senhor para se colocar pão quente no dia em que este foi retirado. Ora, um certo homem dos servos de Saul estava ali naquele dia, detido diante do Senhor, e o seu nome era Doeg, o Edomita, o principal dos pastores que pertenciam a Saul. E Davi disse a Aimeleque: E não há aqui debaixo da tua mão lança ou espada? Pois não trouxe nem a minha espada, nem as minhas armas comigo, porque o negócio do rei exigiu pressa. E o sacerdote disse: A espada de Golias, o filisteu, a quem tu mataste no vale de Elá, eis que aqui está envolvida em um tecido atrás do efode. Se quiseres tomá-la, toma, pois não há outra aqui, salvo aquela. E Davi disse:
Não há nenhuma como essa, dama. E Davi se levantou e fugiu naquele dia por temer a Saul, e foi para Aques, o rei de Gate. E os servos de Aques lhe disseram: Não é este Davi, o rei da terra? Não cantavam eles uns aos outros com danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, e Davi os seus 10 milhares? E Davi guardou essas palavras no seu coração e ficou muito temeroso de Aques, o rei de Gate. E ele mudou o seu comportamento diante deles. E fingiu-se de louco em suas mãos, e arranhou as abas do portão e deixou a sua saliva pingar sobre a sua barba. E então disse Aques aos seus servos: Eis que vedes que o homem está louco. Por que então mo trouxestes? Tenho eu necessidade de loucos para que trouxesseis este companheiro para agir como louco na minha presença? Entrará este sujeito na minha casa? No capítulo 22, diz assim: Davi, portanto, partiu dali e fugiu para a caverna de Adulão. E quando os seus irmãos e toda a casa do seu pai ouviu isto, eles para lá desceram até ele. E todos os que estavam em aflição, e todos os que estavam em dívida, e todos os que estavam descontentes, juntaram-se a ele. E ele se tornou capitão sobre eles. E com ele havia cerca de 400 homens. E Davi foi dali para Mispa de Moabe, e ele disse ao rei de Moabe: Permite, rogo-te, que o meu pai e minha mãe venham e estejam contigo, até que eu saiba o que Deus fará por mim. E ele os trouxe diante do rei de Moabe, e eles habitaram com ele todo o período em que Davi esteve na fortificação. E o profeta Gade disse a Davi: Não permaneças na fortificação, parte e vai-te à terra de Judá. E então Davi partiu e adentrou a floresta de Harete. E quando Saul ouviu que Davi e os homens que com ele estavam foram descobertos, agora Saul permanecia em Gibeá, debaixo de uma árvore em Ramá, tendo as mãos a sua lança, e todos os seus servos estavam com ele. E então Saul disse aos seus servos que estavam junto a si: Ouvi agora, vós, benjamitas, dará o filho de Jessé a cada um de vós campos e vinhedos, e fará de vós capitães de milhares e capitães de centenas? Para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e não haja ninguém que me mostre que o meu filho fez um pacto com o filho de Jessé, e não haja nenhum de vós que esteja condoído por mim, ou me mostre que o meu filho incitou o meu servo contra mim, para estar deitado em espera, como nesse dia? E então respondeu Doeg, o edomita, o qual estava colocado acima dos servos de Saul, e disse: Eu vi o filho de Jessé vindo a Nob, e a Aimeleque, que o filho de Aitube. E ele consultou o Senhor por ele, e lhe deu provisões, e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. E então o rei mandou chamar Aimeleque, o sacerdote, o filho de Aitube, e toda a casa do seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe, e eles vieram todos ao rei. E Saul disse: Ouve agora tu, filho de Aitube. E ele respondeu: Aqui estou, meu senhor. E Saul lhe disse: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé, ao dar-lhe pão e uma espada, e teres consultado Deus por ele, para que ele se levante contra mim, e estar deitado em espera, como nesse dia? E então Aimeleque respondeu ao rei e disse: E quem é tão fiel entre todos os teus servos quanto Davi, que é genro do rei, e vai segundo a tua ordem e é honorável na tua casa? Comecei eu então a consultar Deus por ele? Esteja isto longe de mim,
que o rei não impute qualquer coisa ao seu servo, nem a toda a casa do meu pai, pois o teu servo não sabia nada de tudo isso, menos ou mais. E o rei disse: Certamente morrerás, Aimeleque, tu e toda a casa do teu pai. E o rei disse aos homens da infantaria que estavam junto a ele: Volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque a sua mão também está com Davi. E porque eles souberam quando ele fugiu e não mo mostraram. Porém, os servos do rei não quiseram estender as mãos sobre os sacerdotes do Senhor. E o rei disse a Doeg: Volve tu e cai sobre os sacerdotes. E Doeg, o edomita, volveu e caiu sobre os sacerdotes, e matou naquele dia 85 pessoas que vestiam um efode de linho. E Nobe, a cidade dos sacerdotes, ele feriu com o fio da espada, tanto homens como mulheres, crianças e lactantes, e bois e jumentos e ovelhas com o fio da espada. E um dos filhos de Aimeleque, o filho de Aitube, de nome Abiatar, escapou e fugiu atrás de Davi. E Aibatar mostrou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. E Davi disse a Aibatar: Eu soube naquele dia, quando Doeg, o edomita, ali esteve, que ele seguramente contaria a Saul: Eu causei a morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Fica tu comigo, não temas, pois aquele que busca minha vida, busca a tua vida, mas comigo tu estarás a salvo. No capítulo 23, diz assim: E eles então contaram a Davi, dizendo: Eis que os filisteus lutaram contra Keila, e roubaram as eiras. Portanto, Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo eu ir e ferir esses filisteus? E o Senhor disse a Davi: Vai e fere os filisteus e salva Keila. E os homens de Davi lhe disseram: Eis que estamos temerosos aqui em Judá. Quanto mais se formos a Keila contra os exércitos dos filisteus. E então Davi consultou o Senhor mais uma vez. E o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te e desce até Keila, pois eu entregarei os filisteus na tua mão. E assim Davi e os seus homens foram a Keila e lutaram contra os filisteus, e trouxeram o seu gado e os feriram com um grande massacre. Assim Davi salvou os habitantes de Keila. Lembrando, né, irmãos, que os filisteus eram provenientes da raça dos gigantes, né? Os filisteus, eles eram Néfilins, né? Aquela prole descendente dos Néfilins. E sucedeu que quando Abiatar, o filho de Aimeleque, fugiu até Davi, em Keila, ele desceu com um efode na sua mão. Lembrando que o efode era a vestimenta, né, dos sacerdotes ali, tá ok? E Saul foi informado que Davi havia chegado a Keila, e Saul disse: Deus o entregou na minha mão, pois está cercado ao entrar em uma cidade que tem portões e barras. E Saul chamou todo o povo à guerra para descer a Keila, para sitiar Davi e os seus homens. E Davi soube que Saul praticava secretamente maldades contra ele, e disse a Abiatar, o sacerdote: Traz-me aqui o éfode. E então disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, o teu servo certamente ouviu que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os homens de Keila à sua mão? Descerá Saul, segundo ouviu o teu servo? Ó Senhor Deus de Israel, te suplico, diz ao teu servo. E o Senhor disse: Ele descerá. E então disse Davi: Entregarão os homens de Keila a mim e os meus homens na mão de Saul? E o Senhor disse: Eles te entregarão. E então Davi e os seus homens, os quais eram cerca de 600, levantaram-se e partiram de Keila e foram para onde quer que conseguissem ir.
E Saul foi informado que Davi havia escapado de Keila, e ele refreou de seguir adiante. E Davi habitou no deserto, em fortalezas, e permaneceu em um monte no deserto de Zif. E Saul o procurava todos os dias, mas Deus não o entregou na sua mão. Então aqui a gente vê, irmãos, que ele fugia. E não porque ele era covarde, é porque ele sabia que Deus tinha uns planos para ele. Ok? Então, se o irmão está atribulado, saia. Se o irmão tiver numa situação de tribulação num trabalho, procure outro. Saia, mas não fique ali. Ok? Se o irmão está atribulado com qualquer situação na sua vida, se afaste. Busque um refúgio. Ok? E eu indico a palavra, que é o refúgio principal para nós. Ok, meu irmão? Mas se tem aquele que fala que fugir é coisa de covarde, o irmão não dê muito ouvido para esse pessoal, não. Que esse pessoal aí, eles são descrentes, eles acreditam aí na falsa ciência, em políticos, tá ok? Então, no momento da aprovação, e principalmente no momento que virá do fim, o irmão estiver passando por provações e perseguições, se afaste. Saia de perto das cidades, se afaste. Faça como Davi, tá ok? E ele não era covarde. E Davi viu que Saul havia saído em busca de sua vida. E Davi estava no deserto de Zif, em um bosque. E Jonatas, filho de Saul, levantou-se e foi até Davi no bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. E ele lhe disse: Não temas, pois a mão de Saul, meu pai, não te achará. E tu serás rei sobre Israel. E eu estarei junto a ti, e isto também o meu pai o sabe. E os dois fizeram um pacto diante do Senhor. E Davi habitou no bosque, e Jonatas foi para sua casa. E então os zifeus subiram até Saul, a Gibeá, dizendo: Não se esconde Davi conosco em fortalezas, no bosque, no outeiro, em Diáquila, o qual fica ao sul de Gesimon? Agora, portanto, ó rei, desce, segundo todo o desejo da tua alma, em descer, e a nossa parte será entregá-lo na mão do rei. E Saul diz: Bendito sejais vós do Senhor, pois tendes compaixão de mim. Ide, rogo-vos, preparai-vos ainda, e conheçais e vede onde é o seu lugar predileto. E quem ali o tem visto, pois foi-me informado que ele age muito sutilmente. Vede, portanto, e tomai conhecimento de todos os lugares de espreita, onde ele se oculta, e vinde novamente a mim com a certeza, e eu irei convosco. E sucederá que, se ele estiver na terra, eu o procurarei dentre todos os milhares de Judá. E eles se levantaram e foram a Zif, adiante de Saul. Mas Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimon. Saul e os seus homens também foram em sua procura, e avisaram a Davi. E então ele desceu para dentro de uma rocha e habitou no deserto de Maom. E quando Saul ouviu isto, ele perseguiu Davi no deserto de Maom. E Saul foi para este lado do monte, e Davi e os seus homens para aquele lado do monte. E Davi se apressou em fugir por temor a Saul, pois Saul e os seus homens cercavam Davi e os seus homens por todos os lados para apanhá-los. Mas chegou um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, pois os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul retornou da perseguição a Davi e foi contra os filisteus. Por isso chamaram aquele lugar de Selá Amalekot. E Davi subiu dali e habitou em fortalezas em Engedi. No capítulo 24, diz assim: E sucedeu que, quando Saul havia retornado da perseguição aos filisteus, informaram-lhe dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi.
E então Saul separou 300 homens escolhidos de todo o Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens sobre as rochas dos bodes selvagens. E ele chegou até os apriscos juntos ao caminho, onde havia uma caverna. E Saul entrou para cobrir os seus pés. E Davi e os seus homens estavam nas laterais da caverna. E os homens de Davi lhe disseram: Eis o dia do qual te falou o Senhor. Eis que entregarei o teu inimigo na tua mão, para que possas fazer com ele como bem te parecer. E então Davi se levantou e cortou a borda da capa de Saul secretamente. E sucedeu posteriormente que o coração de Davi o feriu, porque ele havia cortado a roupa de Saul. E ele disse aos seus homens: Livra-me o Senhor de fazer isto ao meu senhor, ao ungido do Senhor, de estender a minha mão contra ele, visto ser ele ungido do Senhor. E assim Davi conteve os seus servos com essas palavras, e não tolerou que eles se levantassem contra Saul. Porém, Saul subiu da caverna e seguiu seu caminho. E Davi também se levantou depois disso e saiu da caverna e gritou para Saul, dizendo: Meu senhor, o rei. E quando Saul olhou para trás, Davi se inclinou com a sua face em terra e se curvou. E Davi disse a Saul: Por que ouves tu as palavras de homens dizendo: Eis que Davi procura te ferir? Eis que neste dia os teus olhos viram como o Senhor te entregou hoje na minha mão na caverna. E alguns me propuseram que te matasse, mas o meu olho te poupou. E eu disse: Não estenderei a minha mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. E além disso, meu pai vê, sim, vê a borda da tua capa na minha mão. Pois ao cortar a borda da tua capa e não te matar, saiba tu e vê que não há mal, nem transgressão na minha mão, e não tenho pecado contra ti. Mesmo assim, caças minha alma para apanhá-la. Julgue o Senhor entre mim e ti, e o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não estará sobre ti. Como diz o provérbio dos antigos, a impiedade procede do ímpio, mas a minha mão não será sobre ti. Atrás de quem saiu o rei de Israel? Quem tu persegues? Um cão morto? Uma pulga? O Senhor, portanto, seja juiz e julgue entre mim e ti, e veja, e interceda pela minha causa, e me livre da tua mão. E sucedeu que, quando Davi havia terminado de falar essas palavras a Saul, Saul disse: Esta voz é tua, meu filho Davi. E Saul ergueu a sua voz e chorou. E ele disse a Davi: Tu és mais justo do que eu, pois me retribuístes com o bem, enquanto eu te retribuí com o mal. E nesse dia me mostraste como tens agido para comigo, ainda mais que quando o Senhor havia me entregado na tua mão. Tu não me mataste. Então aqui, irmãos, a gente vê uma reflexão muito interessante. No nosso cotidiano, a gente prova constantemente o mal das pessoas. É claro que não são todas as pessoas, mas o mal das pessoas nos é dado. E como a gente reage e retribui é o que nos faz seguidores de Cristo. Porque aqueles que o vingam a si mesmo não seguem a Cristo, não aprenderam nada com o seu evangelho. Mas aqueles que pagam o mal com o bem, que não retribuem o mal com o mal, esses estão no caminho certo. Então, se o irmão está passando por alguma coisa difícil na vida, perseguição, no trabalho, na família, né, no círculo aí dos seus colegas, ou até mesmo na sociedade em si, não pague o mal com o mal, meu irmão. Aguente firme, peça força, mas não pague o mal com o mal, ok? Sempre faça o bem. O justo, ele vive pela fé. Ok, meus irmãos? Pois se um homem se encontra o seu inimigo, deixá-lo-á escapar, pelo que bem te recompense o Senhor por aquilo que me fizeste nesse dia. E agora, eis que bem sei que, certamente, serás rei, e que o reino de Israel será estabelecido na tua mão.
Portanto, jura-me agora pelo Senhor que não cortarás a minha semente depois de mim, e que não destruirás o nome da casa do meu pai. E Davi jurou a Saul, e Saul foi para casa, mas Davi e os seus homens subiram para a fortificação. Capítulo 25. E Samuel morreu, e todos os israelitas estavam reunidos e lamentavam por ele. E o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, cujas posses estavam no Carmelo. E o homem era muito abastado, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Ora, o nome do homem era Nabal, e o nome da sua esposa, Abigail. E ela era uma mulher de bom entendimento e de formosa aparência, mas o homem era grosseiro e mau nas suas ações. E ele era da casa de Caleb. E Davi ouviu no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E Davi enviou 10 moços, e Davi disse aos moços: Subiam ao Carmelo, e ide até Nabal, e saudai-o em meu nome. Boa noite, irmã Eliane. Tudo bem? Opa, eu estou bem, graças a Deus. Melhor agora com a sua presença, sua participação. Obrigado, viu? Seja bem-vindo novamente, depois de mais de um mês aí, né, de férias, de férias aí dos nossos estudos. Mas estamos voltando aí com a fé, tudo vai dar certo, a gente vai retomar novamente aí os estudos, tá ok? Seja bem-vindo. E assim, direis àquele que vive em prosperidade: a paz seja contigo, a paz seja com a tua casa e a paz seja com tudo o que tens. E ora, tendo ouvido que tu tens tosqueadores, ora, os teus pastores que estavam conosco, nós não os ferimos, nem houve qualquer coisa que lhe faltasse, todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te mostrarão. Portanto, permite que os moços encontrem favor aos teus olhos, pois chegamos em um bom dia. Rogo-te o que quer que venha à tua mão aos teus servos e ao teu filho Davi. E quando os moços de Davi vieram, eles falaram com Nabal segundo todas essas palavras em nome de Davi e terminaram. E Nabal respondeu aos servos de Davi e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Há muitos servos atualmente que rompem cada qual com seu senhor. Devo eu, portanto, tomar do meu pão e da minha água e da minha carne, que matei para os meus tosqueadores, e dar a homens a quem não sei de onde são? E assim os moços de Davi voltaram no seu caminho e se foram novamente, e vieram e lhe contaram todos aqueles dizeres. E Davi disse aos seus homens: Cingi sobre cada homem a sua espada. E eles cingiram sobre cada homem a sua espada, e Davi também cingiu a sua espada, e subiram lá. Atrás de Davi, cerca de 400 homens, e 200 permaneceram junto aos pertences. Porém, um dos jovens contou a Abigail, esposa de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiros no deserto para saudar o nosso senhor, e ele ralhou com eles. Porém, os homens foram muito bons para conosco, e não fomos feridos, nem nos faltou coisa alguma, contanto que estivéssemos em trato com eles quando estávamos no campo. E eles eram a muralha para nós, tanto de dia como de noite, todo o tempo que estivemos com eles, cuidando das ovelhas. Agora, portanto, sabe, e considera o que farás, pois o mal está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, pois ele é de tal modo filho de Belial, que um homem não consegue falar com ele. E então Abigail se apressou e pegou 200 pães
e 2 garrafas de vinho, e 5 ovelhas recentemente preparados, e 5 medidas de cereal tostado, e 100 cachos de uvas passas, e 200 bolos de figos, e colocou sobre jumentos. E ela disse ao seu servo: Segui avante, antes de mim, eis que vou depois de vós. Porém, não contou ao seu marido Nabal. E assim foi que, enquanto ela montava o seu jumento, ela desceu pela cobertura do monte, e eis que Davi e os seus homens desceram contra ela, e ela os encontrou. Ora, Davi havia dito: Certamente, em vão guardei tudo o que este companheiro tem no deserto, de modo que nada faltou de tudo o que lhe pertencia, e ele me retribuiu o bem com o mal. Assim e ainda mais, faça Deus aos inimigos de Davi. Se eu deixar de tudo o que lhe pertence pela manhã, qualquer um que mije contra a parede. E quando Abigail viu Davi, ela se apressou e apeou do jumento e caiu diante de Davi sobre a sua face, e se curvou até o chão. E caiu aos pés e disse: Sobre mim, meu senhor, sobre mim, deixa esta iniquidade estar. E deixa a tua criada, rogo-te, falar ao teu ouvido, e ouve as palavras da tua criada. Rogo-te que o meu senhor não leve em consideração este homem de Belial, a saber, Nabal, pois como é o seu nome, assim ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele, mas eu, tua serva, não vi os moços do teu senhor, os quais enviastes. Agora, portanto, meu senhor, como vive o Senhor e como vive a tua alma, visto que o Senhor te deteve de vir para derramar sangue e te vingar a ti mesmo com a tua própria mão, deixa agora os teus inimigos e aqueles que buscam o mal ao meu Senhor serem como Nabal. Tomar uma água. A garganta vai ficando raspada já, meus irmãos. E agora, esta bênção que a tua criada trouxe ao meu senhor, que seja também dada aos moços que se seguem ao meu senhor. Rogo-te que perdoes a transgressão da tua criada, pois o Senhor certamente fará do meu senhor uma casa segura, porque o meu senhor luta as batalhas da alma. As batalhas da alma não, perdão, as batalhas do Senhor. E o mal não lhe foi encontrado em ti em todos os teus dias. Contudo, um homem se levantou para te perseguir e para buscar a tua alma, mas a alma do meu Senhor estará atada ao fardo da vida, com o Senhor teu Deus. E as almas dos teus inimigos, aqueles ele arremessará por funda, como se do meio de uma funda. E sucederá quando o Senhor tiver feito ao meu Senhor, segundo todo o bem que falou ao teu respeito, e tiver te indicado soberano sobre Israel, que isso não te será por angústia, nem ofensa de coração ao meu Senhor, por teres tu derramado sangue sem motivo, ou ter o meu Senhor vingado a si mesmo. Mas quando o Senhor tiver lhe dado bem como o meu Senhor, lembra-te então da tua criada. E Davi disse a Abigail: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, o qual te enviou neste dia para me encontrar. E bendito seja o teu conselho, e bendita sejas tu, que me impediste nesse dia de vir a derramar sangue, e de vingar a mim mesmo com a minha própria mão. E aqui ele iria fazer realmente uma grande besteira. Porque a própria palavra nos mostra que a vingança é do Todo-Poderoso. Não nos é lícito vingar-nos. A vingança é apenas dele, tá ok, meus irmãos? E Davi ia cair nesse engano. E graças a Abigail, ele não fez isso. Pois em verdade, como vive o Senhor Deus de Israel, o qual me refreou de te ferir, se tu não tivesses te apressado e vindo me encontrar, certamente não teria sido sobrado a Nabal. Pela luz do amanhecer, ninguém que mijasse contra a parede. E assim Davi recebeu da tua mão aquilo que ela havia lhe trazido, e lhe disse:
Sobe em paz à tua casa. Vê que atentei à tua voz e aceitei a tua pessoa. E Abigail veio a Nabal, e eis que ele fazia um banquete na sua casa, como o banquete de um rei. E o coração de Nabal estava alegre dentro de si, pois ele estava muito embriagado, pelo que ela não lhe contou nada menos ou mais, até a luz do amanhecer. Porém, sucedeu pela manhã, quando o vinho saiu de Nabal, quer dizer, quando ele retomou a consciência, né? A embriaguez se passou, e a sua esposa lhe contou todas essas coisas, que o seu coração morreu dentro dele, e ele se tornou como uma pedra. E sucedeu cerca de 10 dias depois, que o Senhor feriu Nabal, e ele morreu. E quando Davi ouviu que Nabal estava morto, ele disse: Bendito seja o Senhor que pleiteou a causa do meu vexame da mão de Nabal. Então aqui a vingança foi do Todo-Poderoso. E guardou o seu servo do mal, pois o Senhor devolveu a impiedade de Nabal sobre a sua própria cabeça. E Davi mandou buscar e conversou com Abigail, para tomá-la para si por esposa. E quando os servos de Davi chegaram a Abigail no Carmelo, eles lhe falaram, dizendo: Davi nos enviou a ti para te tomar para si por esposa. E ela se levantou e se curvou sobre a sua face até o chão e disse: Vede, permite que a tua criada seja uma serva para lavar os pés dos servos do meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou em um jumento, com 5 de suas donzelas que iam após ela. E ela foi após os mensageiros de Davi e se tornou a sua esposa. E Davi também tomou Ainoã de Jezreel, e elas também foram ambas as suas esposas. Então aqui ele já cometeu um erro. Ele tomou 2 mulheres como esposas. Porém, Saul havia dado Mical, sua filha, esposa de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Então, irmãos, não é porque Davi tomou 2 esposas que é correto, tá ok? É errado. Não sigamos esse exemplo, tá ok? Os irmãos aí que gostam de, de usar algumas passagens aí para apoiar, né, as besteiras da vida deles aí, não façam isso, tá ok? Vamos ler o capítulo 26 e aí a gente finaliza o estudo de hoje, tá ok? Vamos adiantar bem os nossos estudos. Primeiro que 1 de Samuel é um livro histórico, então não necessita de explicação, a gente pode ler ele, né, tranquilamente. E se o irmão também tiver alguma dúvida, né, escute novamente a live, pegue a sua Bíblia, principalmente pegue a sua Bíblia e lê em casa, tá? O irmão sabe que o intuito aqui do canal não é mastigar a comida para o irmão, mas ensinar o irmão como mastigar, tá ok? Como digerir essa comida, como absorver ela. Então, pegue a Bíblia em casa, leia, reflita, leia novamente. É assim que a gente consegue compreender as Escrituras, tá ok? Capítulo 26 diz assim: E os efeus vieram a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se esconde Davi no outeiro de Áquila, o qual está diante de Gesimon? E então Saul se levantou e desceu ao deserto de Zif. Verdade, né, irmão? Tendo consigo 3.000 homens escolhidos de Israel para buscar a Davi no deserto de Zif. E Saul acampou no outeiro de Áquila, o qual está diante de Gesimon, junto ao caminho. Davi, porém, permanecia no deserto, e viu que Saul veio ao deserto atrás de si. E Davi, portanto, enviou espiões e compreendeu que Saul havia verdadeiramente vindo. E Davi se levantou e veio até o lugar onde Saul havia acampado. E Davi observou o lugar onde Saul estava deitado, e Abner, filho de Ner, capitão do seu exército, e Saul estava deitado na trincheira,
e o povo acampado ao seu redor. E então Davi respondeu e disse a Aimeleque, o heteu, e a Absai, o filho de Zeruia, irmão de Joabe, dizendo: Quem descerá comigo a Saul ao acampamento? E Absai disse: Eu descerei contigo. E assim Davi e Absai vieram ao povo à noite. E eis que Saul estava deitado, dormindo, dentro da trincheira. E a sua lança, fincada no chão junto ao seu travesseiro, mas Abner e o povo estavam deitados ao seu redor. E então Absai disse a Davi: Deus entregou o teu inimigo na tua mão neste dia. Agora, portanto, deixe-me feri-lo, rogo-te, com a lança até o chão de uma vez. E eu não o ferirei uma segunda vez. E Davi disse a Absai: Não o destruas, pois quem pode estender a sua mão contra o ungido do Senhor e ser inocente? E Davi disse ainda mais: Como vive o Senhor o ferirá, ou o seu dia de morrer virá, ou ele descerá à batalha e perecerá. O Senhor me proíba de estender a minha mão contra o ungido do Senhor, mas rogo-te, toma agora a lança que está junto ao seu travesseiro e o cantil de água, e vamos-nos. E assim Davi tomou a lança e o cantil de água do travesseiro de Saul, e ele os levaram. E nenhum homem viu isso, nem soube disso. Tampouco despertou, pois todos eles estavam dormindo, porque um sono profundo da parte do Senhor estava caído sobre eles. E então Davi atravessou para o outro lado e se pôs de pé no cume de um outeiro ao longe, havendo um grande espaço entre eles. E Davi gritou ao povo e a Abner, filho de Ner, dizendo: Tu não respondes, Abner? E então Abner respondeu e disse: Quem és tu que gritas ao rei? E Davi disse a Abner: Não és tu um homem valente? E quem é como tu em Israel? Por que então não guardastes o Senhor teu rei? Pois aí entrou um do povo para destruir o rei, teu senhor. Esta coisa que fizeste não é boa. Como vive o Senhor, vós sois dignos de morrer, porque não guardastes do vosso Senhor o ungido do Senhor. E agora vede, onde está a lança do rei e o cantil de água que estava junto ao seu travesseiro? E Saul reconheceu a voz de Davi e disse: Esta é a tua voz, meu filho Davi. E Davi disse: É a minha voz, ó rei, meu senhor. E ele disse: Por que persegue o meu senhor assim, o seu servo? Pois o que eu tenho feito? Ou que mal há na minha mão? Agora, portanto, rogo-te que o meu senhor, o rei, ouça as palavras do seu servo. Se o Senhor te incitou contra mim, que aceite uma oferta. Mas se forem os filhos dos homens, malditos sejam eles diante do Senhor. Pois neste dia eles me retiraram da permanência da herança do Senhor, dizendo: Vai e serve a outros deuses. Agora, portanto, que o meu sangue não caia na terra diante da face do Senhor, pois o rei de Israel saiu para buscar uma pulga, como quando se caça uma perdiz nos montes. Então disse Saul: Eu pequei. Retorna, meu filho Davi, pois não te causarei mais dano, porque a minha alma foi preciosa aos teus olhos nesse dia. E eis que tenho agido como tolo, e tenho errado sobejamente. Sobejamente. E Davi respondeu e disse: Eis aqui a lança do rei, e que um dos moços atravesse para cá e apanhe. O Senhor conceda a cada homem a sua justiça e fidelidade, pois o Senhor te entregou na minha mão hoje. Eu, porém, não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. E eis que, como a tua vida foi muito considerada nesse dia aos meus olhos, assim seja a minha vida considerada aos olhos do Senhor, e que ele me livre de toda a tribulação.
E então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho Davi. Tu tanto farás grandes coisas, como também ainda prevalecerás. E assim Davi prosseguiu no seu caminho, e Saul retornou ao seu lugar. Então é isso, meus irmãos. Paramos aqui no capítulo 26. No próximo estudo daremos sequência aí ao capítulo 27. Espero que esse estudo venha aí ajudar os irmãos a compreender um pouco mais aí, né, da antiguidade bíblica, né, da antiguidade ali do povo de Deus. Uma parte muito importante da nossa história. Mesmo nós não sendo ali judeus, mas todos viemos dessa descendência, né? Já fala que a descendência será como as areias do mar. Então também nós somos descendentes, mesmo que distantes. É bom conhecer um pouco desse passado. Boa noite, irmã. Boa noite. Bom descanso também. E peço apenas que compartilhe o estudo, tá ok? Ajude a divulgar aí. Uma boa noite a todos. Bom descanso aí. Que o Pai seja com vocês. Um abraço e até o próximo estudo. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa. Come. Bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói.
Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração.